O trabalho é sobre o padrão comportamental Memento, da disciplina de Engenharia de Software, e os integrantes são Diana Rosalém, Igor Velasco, Luiz Felipe Fagundes e Suelen Miranda Morim. Intenção. O Memento ele é um padrão de projeto comportamental que permite que você salve e restaure o estado anterior de um objeto sem revelar os detalhes da sua implementação. Ele também grava o estado interno de um objeto sem violar o encapsulamento. E ele também tem um objeto que armazena um instantâneo do estado interno e de outro objeto. Então, a minha parte vai ser o problema, então vamos lá. O problema do Memento é que por ele sempre estar guardando o estado do objeto, ele pode guardar objetos demais e de forma desnecessária. Então, ele vai acabar usando a memória da máquina além do limite e pode ser caro para os clientes terem que criar e retornarem mementos frequentes e tal. E também tem que tomar cuidado com o originator, porque ele pode mudar outros objetos e recursos. O padrão de memento opera em um único objeto. Aqui nós temos um exemplo dele. 3 participantes estão envolvidos na implementação do padrão Memento: o originador, que é o objeto que se deseja capturar, ou seja, seu programa, projeto, texto ou qualquer arquivo que seja possível retornar a um estado anterior; o Memento, que armazena o estado do originador, dos detalhes mais básicos como texto escrito, aos mais complexos como posição do mouse se necessário; e o armazenador, que guarda os mementos em uma pilha devido à necessidade de serem guardados em uma estrutura com a característica LIFO, Last In, First Out, para retornar ao estado mais recente salvo, avançando em direção aos mais antigos. Aqui temos um exemplo de como ficaria o diagrama de classes para o padrão Memento. Note que o armazenador e o Memento possuem uma relação de composição, devido ao fato do armazenador ser formado por vários mementos. Perceba também que o originador e o Memento possuem uma relação de dependência, pois o originador possui um método criar memento que utiliza tal classe. Existem várias soluções para os problemas gerados pelo memento. A primeira delas é que o padrão memento delega a criação dos retratos de um estado para o próprio dono de estado, que é o objeto originador. Portanto, ao invés dos outros objetos tentarem copiar o estado do editor a partir de um lado de fora, a própria classe do editor pode fazer o retrato, já que tem acesso total ao próprio estado. Já outra solução é que o padrão sugere armazenar a cópia do estado de objeto em um objeto especial, chamado memento. Os conteúdos do memento não acessíveis para qualquer objeto, exceto aquele que ele produziu. Outros objetos podem se comunicar com mementos usando uma interface limitada e pode permitir a recuperação dos metadados do retrato, que são a data de criação, o nome da operação efetuada, entre outros, mas não o estado original contido no retrato. Já a aplicabilidade do padrão memento é que o padrão faz o próprio objeto ser responsável por criar um retrato do seu estado. Nenhum outro objeto pode ler o retrato, fazendo que o estado original do objeto se torne algo seguro e confiável. O padrão memento permite que você faça cópias completas de um estado do objeto, incluindo campos privados, e armazená-los separadamente do objeto. Embora a maioria das pessoas vão lembrar desse padrão como graças ao caso de desfazer, que é sua principal função, ele também é indispensável quando se trata das transações. Isso é, se você precisar reverter a uma operação quando se depara com um erro. Como referência bibliográfica, a gente pegou alguns sites especializados, um site com informações gerais e um material de estudo da USP com um slide sobre o tema.